Salve pessoal, tudo bem? Chegando aqui, ouvindo Orichas, para falar hoje com vocês sobre tendência pedagógica não diretiva. Esse assunto de hoje, ele vai nos conectar com aquilo que nós já trabalhamos há algum tempo e também com a nossa aula mais recente, né, que foi sobre a brincadeira como um ato pedagógico. Então, ao ver hoje essa tendência pedagógica não diretiva, nós vamos associar algumas coisas para que isso dê uma visão para vocês mais ampla a respeito da atividade docente que vocês estão se preparando para desenvolver. Bom, sobre a aula passada, sobre o valor pedagógico da brincadeira, nós destacamos alguns pontos que são assim, essenciais e que também se relacionam com aquele vídeo que eu atribuí para vocês antes, do Edgar Morin, sociólogo francês, um grande pensador também na área da educação, e que nos propõe uma atitude diante da vida, uma atitude nossa que não só nos leva a fazer escolhas na nossa vida pessoal, mas também na nossa vida profissional. E também nos orienta em relação a nossas práticas profissionais, como educadores. E aí ele destaca lá dois aspectos, um da vida poética e outro da vida em prosa. A vida poética ou a vida em poesia é oposta à vida em prosa, porque a vida poética ela significa o prazer da vida, a vida com alegria, fazer escolhas que nos realizem, que nos deem satisfação, viver mesmo as nossas obrigações, mas com uma atitude mais livre, mais autêntica. Enquanto a vida em prosa é aquela vida levada com uma certa carga impositiva, onde tudo nos parece obrigatório e acaba nos aborrecendo. A vida poética, então, ela tenta nos conectar com uma dimensão nossa, uma dimensão lúdica. E aí também tinha um autor lá, que é o autor que direciona essa perspectiva, o Johann Huizinga, que, ao fazer o seu trabalho antropológico, histórico, apontou, o ser humano como sendo um ser que não é estritamente racional. Isso para nós parece algo muito comum, mas há uma cultura toda muito sólida, muito forte, ocidental, e que a nossa racionalidade ela acaba se supervalorizando ou sendo supervalorizada em relação a outras características nossas. Então essa dimensão lúdica, do ludismo, está associada à nossa diversão, ao nosso prazer, à nossa imaginação, ela tem, ao longo da história, se manifestado nas diferentes representações da nossa vida, nos jogos, nas manifestações culturais, nas festas, como vocês viram lá, Ligando isso com o brincar, com a sala de aula, com a brincadeira, e aí não estamos falando só de educação infantil, não. Nós estamos falando de um jeito mais prazeroso, mais poético, de tratarmos a nossa metodologia de ensino, Mas olhando então para essa dinâmica do brincar, ela é complexa, bastante complexa, porque ela nos coloca dentro de uma dinâmica onde somos diretores e dirigidos pela atividade. No caso de uma criança, quando ela está brincando, ela propõe as regras da brincadeira e, ao mesmo tempo, ela se submete a essas regras, O questionamento que nós criamos aqui para falar mais sobre a pedagogia não diretiva é até que ponto o professor dirige a atividade lúdica, ele dirige a brincadeira ou ele dirige mesmo o aprendizado. O aprendizado,
como sendo o objetivo da escolarização ou da educação formal, que é um dos tipos de educação que nós trabalhamos. Muito bem. Então aí nós ingressamos mais precisamente na ideia da pedagogia não diretiva, aonde a escola, então o espaço formal, sistematizado, organizado de aprendizagem, ela está muito mais voltada ao desenvolvimento do educando na sua dimensão psicológica, o desenvolvimento dele como um sujeito histórico, social. Ela é responsável por criar um ambiente que sirva ao desabrochar da individualidade, de um jeito espontâneo. Então a escola, ela tem como resultado muito mais o autodesenvolvimento, né, e a realização pessoal desse educando do que simplesmente cumprir com aquele papel de transmissora do conhecimento. Dessa forma, a escola ela se insere, né, numa dinâmica mais psicológica, vamos chamar assim, do que pedagógica, apesar dela cumprir com a sua função pedagógica. E a tendência então não diretiva, ela tem como pensador aqui, né, para nós como referência, e referência para pedagogia, quando estuda essa maneira de educar, Carl Rogers, né, um psicólogo que trabalhou a terapia não diretiva com crianças. E é dessa terapia que surge essa noção, essa tendência pedagógica não diretiva. Então a escola, ela, como se prepara para facilitar o indivíduo, o despertar das suas aptidões pessoais, dos seus interesses pessoais, ela tem uma outra dinâmica do que aquela que nós conhecemos na escola mais tradicional. Então essa pedagogia encaixada nas pedagogias liberais, renovadas, ela vai propor um outro olhar, uma outra forma de organização do espaço formal de ensino e uma outra relação da instituição com o aluno, passando pelo professor. É o professor que faz essa relação, e essa relação então ela vai ser diferente. Ela vai estar muito mais focada nesse termo, né, da facilitação. Então, quanto aos conteúdos e aos métodos de ensino, o principal acaba sendo o desenvolvimento de algumas habilidades de comunicação, de interação do aluno, para que ele busque o conhecimento, para que ele busque o seu desenvolvimento pessoal. Então, os conteúdos, como eu falei, eles vão ser secundários. Não é uma escola e não vai ser um professor que vai focar a sua atividade em transmitir conteúdo, em apresentar conteúdo. Isso o aluno vai buscar de acordo com o seu interesse. Ele precisa ter um ambiente onde a escola favoreça o desenvolvimento dessas aptidões de procura pelo conhecimento. Então a intervenção do professor, ela acaba sendo minimizada. O professor não dirige, por isso ela é não diretiva. O professor, ele intervém menos e ele se torna então um facilitador. Lembra o que eu disse? Essa palavra facilitação, ela fica muito proeminente. Ele facilita o desenvolvimento pessoal, a autorrealização desse aluno, né? Então o professor, ele vai criar o ambiente das boas relações, que seja um ambiente tranquilo e que faça com que o aprendiz tome a iniciativa de procurar conhecer aquilo que vai ao encontro das suas aptidões. Aqui entra um outro ponto que nós trabalhamos. Eu atribuí para vocês um vídeo do Rubem Alves, e um vídeo provocativo do professor ser um professor de nada, um professor de coisa nenhuma. E aí ele conta uma situação dele com uma aprendiz, né, em que ele trabalhava em algo em casa, e a menina perguntou para ele o que era, ela se mostrou curiosa. E aí daquilo ele começou a refletir sobre o papel do professor. Diz que o professor, então, naquele vídeo, ele diz que o professor não deve ser um professor de nada, ou seja, não deve ser um professor de conteúdos, mas deve ser um professor que estimula os alunos, que levem os alunos, que levem os educandos a terem o gosto
pela aprendizagem, a sentirem a curiosidade para que venham a procurar. Então o professor ele acaba proporcionando diferentes experiências, mas ele não dirige nenhuma nem outra. Ele deixa que o aluno espontaneamente interaja com esse meio no seu tempo, do seu modo, com a sua inclinação, para que ele se sinta assim motivado, capaz de procurar. Então essa relação criada entre professor e aluno coloca o aluno no centro. O aluno é o principal, não é o professor, não é a escola, não é o conteúdo, é o aluno. Então todo o contexto pedagógico vai gravitar, vai circular, vai estar em torno do aluno como um sujeito que está se autodesenvolvendo. Então é preciso que o professor permita essas experiências, que ele crie essas experiências, facilitando todo o desenvolvimento da personalidade e da natureza do aluno. Aí aqui a gente também dá mais uma parada. Sublinhei natureza porque lá atrás, lembra que nós fizemos uma comparação entre filosofias, a gente está trabalhando a parte epistemológica do conhecimento, como conhecer, como aprender, e aí na filosofia nós destacamos os essencialistas e aqueles outros filósofos não essencialistas que falam que em vez de termos uma essência, uma alma, temos a inserção nossa, né, dentro de um contexto que cria condições e dependendo dessas condições dadas pelo contexto, o momento em que vivemos, histórico e todos os fatos que incidem sobre isso, é que vão, né, trabalhar em nós e nós trabalharmos sobre tudo isso, criando aprendizado. Aqui o Carl Rogers e a pedagogia não diretiva está nos falando em natureza como se fosse algo com o qual cada um já nascesse, todos com a sua natureza própria, sua personalidade própria, para ser desenvolvida, para ser autodescoberta. Lembram de Platão? Então, na comparação entre Platão e Aristóteles, depois, quando estudamos John Locke e o empirismo associado ao desenvolvimento da aprendizagem, passa para nós que é muito mais lógico que a influência do meio nos abasteça de informação e nós sejamos neutros. Uma inteligência neutra que recebe a informação e que processa, e dependendo da informação que vai receber em determinado meio, é que ela vai se desenvolver, mas ela não tem uma natureza, ela não tem nada nela, nenhum conteúdo anterior às experiências. Aqui na pedagogia não diretiva está falando também em ter experiências, mas está dizendo que há uma natureza. Nós podemos ficar com esse questionamento. Nessa natureza existe então já algo que venha com o nascimento? Existem conteúdos inatos? É bom que a gente nunca seja tão rápido em descartar teorias, porque se uma nos parece mais coerente em relação à outra, não quer dizer que essa outra não apareça de novo e que também não tenha um significado a ser considerado. Então aquela ideia de inatismo, de conteúdos na mente, lá do Platão, ela parece que aparece de um outro jeito aqui também na pedagogia não diretiva. Então, o professor é que vai criar essas condições para que o aluno desenvolva essa personalidade, essa natureza que ele já traz com ele. Então, o professor ele é muito responsável em aceitar o aluno como ele é, e não querer formatar o aluno segundo o seu interesse, e em ser rigoroso em disciplinar esse aluno, porque no fundo ele não é um indisciplinado. Ele está se autodesenvolvendo. Então o professor ele acaba, ao mesmo tempo em que tendo diminuído o seu papel de alguém que ensina, ele reduz também a sua intervenção, porque a inibição pode fazer com que o aluno se retraia, que crie bloqueios e assim não se expresse com toda a sua liberdade, com toda a sua autonomia. Então o professor ele se ausenta, ele fica um pouquinho de lado, para que o aluno, como eu disse, que é central,
ele se sobressaia no ambiente. Então, isso tudo para gerar motivação. É a motivação como uma força interna que faz com que o sujeito vá atrás daquilo que lhe interessa. Então é menos o estímulo do professor e mais a criação de condições para que a motivação do aluno o leve atrás daquilo que ele quer. O aluno vai desenvolver as suas habilidades, as suas competências, mas por uma aptidão própria. Para que ele aprenda e sinta que o aprendizado provocou uma mudança nele. Porque aprender é transformar-se, sair de um estado para outro quando incorpora novos saberes. Então é isso que essa pedagogia aplicada ela faz com que o aluno ele sinta que se transformou, que aquilo que ele fez foi significativo para ele, que aquilo que ele estava procurando o trouxe satisfação. E assim ele vai se sentindo mais motivado, mais livre, para não abandonar essa procura. Vai crescendo com essa autonomia, crescendo com essa liberdade de procurar por aquilo que lhe interessa. Então o sujeito que está interessado no objeto do conhecimento, ele se apropria tanto do objeto quanto do conhecimento que esse objeto pode proporcionar para ele. Quando eu falo de objeto, eu falo de fatos, eu falo do que está no meio, ou eu falo daquilo que ele já tem como uma ideia, uma concepção, e ele possa trabalhar isso melhor, desenvolver melhor e assim crescer em relação ao aprendizado. Quando isso está em prática, a autoavaliação é o melhor modo, diziam os teóricos, de perceber o desenvolvimento do aluno, porque é ele mesmo que vai sentir se ele se transformou. Então faz menos sentido o professor aplicar uma prova que meça conteúdos que foram transmitidos e muito mais fazer as observações, os relatórios e dar ao aluno a chance de demonstrar espontaneamente também, com sinceridade, com honestidade, o quanto todas aquelas experiências fizeram por ele, para que ele mudasse, para que ele crescesse e assim demonstrasse então mais aprendizado. E aí, chegando aqui ao fim da nossa exposição, diante de tudo isso, dessa liberdade que podemos oferecer ao aluno, nós podemos nos questionar se nós estamos preparados para aplicarmos uma tendência pedagógica não diretiva na nossa sala de aula. Se nós, como professores, ou como futuros professores, estamos em condições de criar essa situação que dê ao aluno toda essa autonomia, ou se nós nos sentimos mais seguros com o controle maior, com uma diretividade maior das ações dentro da sala de aula. E aí duas imagens que refletem bem isso, a partir da pergunta, qual seria a sua sala de aula se fosse o professor? Então, comparando essas duas ilustrações, se seria aquela sala de aula onde aparentemente nós temos uma desorganização, isso é uma questão muito relativa, é apenas um ponto de vista, porque você vê que todos eles estão ali envolvidos, cada um no seu tempo e com a sua atividade. Então isso não é desorganização, isso é uma outra forma de organizar. Ou se a nossa sala de aula seria essa sala de aula padronizada, onde o professor está no quadro, a centralidade então é dele, ele é maior, ele está acima, os alunos estão abaixo, e os alunos então estão assim sujeitos ao professor e não sujeitos de si mesmos. É uma proposta diferente, e que nos convida a raciocinarmos, a refletirmos sobre como seria a maneira de nós nos comportarmos como educadores. Hoje era isso que eu tinha para conversar com vocês. Junto com essa aula vai uma atividade para que vocês desenvolvam um pouquinho melhor a ideia. E qualquer dúvida, pessoal, deixe seu contato. Curta também aqui o nosso canal. E nós vamos ficando por aqui. Desejo a todos vocês bons estudos e até mais.